bom dia. São 7h30. Hoje é quarta-feira, 19 de janeiro de 2011. No ar, mais uma edição do Acontece Regional. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã com as principais notícias da sua cidade e também da região, com muita prestação de serviço. Acerte o seu relógio, 7h30 agora. E a gente começa com as informações das estradas. A Via Dutra, em Jacareí, no quilômetro 157, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego acima do normal. Movimento intenso também em São José dos Campos e na região de Guarulhos. Mas, por enquanto, segundo a empresa concessionária, o motorista não enfrenta pontos de lentidão ou congestionamento. Tamoios, Oswaldo Cruz e Floriano Rodrigues Pinheiro também não apresentam problemas nesta manhã, mas existe neblina nos trechos de serra. No rodízio paulistano, hoje não rodam no centro expandido da capital veículos com placas finais 5 e 6. Oi, bom dia, 7h31. Olha, o Acontece Regional também é interativo, hein? Você pode participar com a gente, com comentários ou até mesmo sugestões de matérias. Mande agora um torpedo para o número 72250 e comece a sua mensagem colocando na frente de tudo as letras BV. 7h31, um homem foi preso em Campos do Jordão, acusado de estuprar a própria filha. O crime acontecia dentro de casa. O rosto sereno escondia atitudes violentas. Com a filha de 15 anos, este homem tinha uma relação longe da paternidade. Nervosa, tímida e sem muitas palavras, a adolescente, que ainda era criança quando os abusos começaram, não consegue descrever o que o pai fazia com ela. Desde os 9 anos. E isso era todos os dias, era constante? Era às vezes só. Que a minha mãe ela não ficava aqui, daí ele aproveitava. Só quando ela saía para trabalhar ou para ir para Bernês, daí sim, daí ele mexia. A mãe já desconfiava, mas como a filha negava sempre, a dúvida existia. O problema só foi provado há 2 anos, quando finalmente a menina resolveu contar. Eu ficava desconfiada porque pelo jeito dele agir com ela, entendeu? Que ele é usuário de droga, bebe, então às vezes ele chegava doido dentro de casa, ele batia muito nela, ele espancava muito ela, tinha vez que eu tinha que entrar no meio para separar, entendeu? E assim eu fui desconfiando, mas nunca tive certeza por causa dele fazer isso. Aí ela acabou falando para minha tia. Sempre que a mãe saía para trabalhar, esta cama se tornava cenário de abuso e violência. Para tentar provar o crime, a família colocou um celular com câmera bem ali. Além disso, o irmão mais novo ficou escondido embaixo da cama como testemunha. Que a justiça seja feita, que ele pague tudo que ele fez para mim, ele pague. Desde a última quarta-feira, quando o crime aconteceu, a polícia estava à procura de Jorge da Costa, de 50 anos. Ele foi encontrado na manhã desta terça-feira, a 10 quilômetros da cidade. As provas desta vez não deixam dúvidas da violência do pai com a menina. As provas estão bastante consistentes, o filme contém cenas bastante pesadas. Além disso, nós providenciamos a perícia médico-legista, que já constatou o fato foi consumado. Atrás das grades, Jorge se defende, mas não nega o crime. Se eu fiz alguma coisa, eu quero pagar, tá? Eu quero pagar. Agora, o sonho desta jovem é que o pai fique lá, preso lá, que ele não seja solto. Jorge da Costa será transferido ainda hoje para o centro de triagem de Guaratinguetá. Se condenado, poderá pegar até 10 anos de prisão. E 7 pessoas, entre elas uma mulher, foram presas em Pindamonhangaba acusadas de tráfico de drogas. As prisões aconteceram em um bar, no bairro Araretama, onde, segundo a Polícia Militar, funcionava um ponto de venda. Na operação foram apreendidos mais de 1 quilo de maconha, 200 pedras de crack, 70 gramas de cocaína, uma balança de precisão, celulares e R$500. Os acusados foram encaminhados para a delegacia de Pindamonhangaba. Bom, e nem mesmo a proteção divina impediu que a Igreja de Areias, no Vale Histórico, fosse atingida pelas chuvas. Um raio caiu na Torre da Matriz. Pontes também desabaram e pelo menos 20 famílias ficaram desalojadas com a cheia do rio que corta a cidade.
O sino no alto da matriz de Santana, em Areias, não vai tocar tão cedo. A peça pesa 1 tonelada e poderia prejudicar uma das torres da igreja, atingida por um raio. Quem viu e ouviu o estrondo ainda está assustado. Deu um estalo tão grande assim e veio com aquele clarão em direção à matriz. E aquele clarão desceu. Foi um espanto, né, a gente saber. A hora que nós ficamos sabendo. Credo, mas dá medo mesmo. A matriz de Santana foi construída no século XVIII, em homenagem à padroeira da cidade, e é tombada pelo patrimônio histórico. A exemplo de São Luís do Paraitinga, a população de Areias também ficou receosa em perder o maior símbolo de fé do município. Eu fui nascida e criada aqui, né? Nunca vi um negócio desse. Foi muito forte mesmo o raio. Eu moro aqui desde 61. Nunca vi acontecer isso aí. Como aconteceu em São Luís de Paraitinga, né? Deus o livre. Há pouco mais de um ano, a matriz de São Luís do Paraitinga caiu após ser atingida pela enchente do rio que corta a cidade. Em Areias, mesmo com os estragos na estrutura, as celebrações não foram interrompidas. A questão das missas está tendo normal. A instalação que sai no microfone para avisar nas missas, as coisas que acontecem na cidade, não está funcionando porque queimou. Estão sendo orientados a não passar, né? E os carros pesados também, porque abala, né? A gente não está com o laudo final dos engenheiros da Defesa Civil, então a gente não sabe até que ponto foi comprometida. O raio que atingiu a igreja foi o sinal do que estava por vir. A chuva do final de semana foi suficiente para causar uma série de prejuízos na cidade, entre eles enchente e a queda de 2 pontes. Ambas ligavam a zona urbana à área rural de Areias. A cheia do Ribeirão Vermelho também deixou 20 famílias desalojadas em razão do risco de desmoronamento. Um índice pluviométrico de 103 milímetros em menos de 2 horas foi que causou os danos, porque a cidade já é propensa, já faz parte do mapa de risco do estado de São Paulo, né? Deslizamentos de barrancos que vêm atingir algumas residências e o solapamento de margens, que é o mais grave. Mas nisso nós estamos com uma obra do DAE aí que está já fazendo a contenção das margens, só que a chuva nessa época é muito grande e está atrasando a obra. 7h38, atenção para os locais fiscalizados por radares móveis em São José dos Campos nesta quarta-feira. Na Zona Sul tem radar hoje nas avenidas João Batista de Souza Soares e Cidade Jardim. Na região leste, o equipamento está na rua Estados Unidos. E no centro da cidade, o equipamento monitora a velocidade na rua Carvalho de Araújo. E veja a seguir, autoridades se mobilizam para combater a violência em Taubaté. Aproveite o intervalo para participar do Acontece Regional. Mande um torpedo do seu celular para o número 72250 e comece o seu recado com as letras BV. 7h38, a gente volta já.